Olá, aluno, bem-vindo de volta. Estamos na aula 18 do nosso curso de Excel e nessa aula a gente vai abordar as temidas funções de procura, o PROC-V e o PROC-H. Quando você está em um processo seletivo ou quando você vai falar para alguém que você entende ou não de Excel, a primeira coisa que às vezes alguém te pergunta é se você conhece o PROC-V, se você domina o PROC-V. Então agora você vai ter recursos suficientes para responder para essa pessoa: sim, eu domino, eu sei fazer um PROC-V. A gente vai utilizar o controle financeiro para abordar esses recursos, tá? Mas a gente vai utilizar aqui a planilha entradas, tá? Porque na planilha entradas eu já preparei algumas coisas para a gente abordar de forma mais precisa o PROC-V e o PROC-H. Então, o que são PROC-V e PROC-H? PROC-V é uma função que te ajuda a buscar, a encontrar valores na vertical, por isso que é PROC-V, procurar na vertical. O que são valores na vertical? São as colunas. Imagina que a coluna está em pé, então quando você quer procurar entre colunas é o PROC-V. O PROC-H realiza a mesma função, só que ele procura nas linhas, PROC-H, H de horizontal. Por isso que eu separei aqui essas duas tabelinhas. Se você observar aqui, as duas tabelas têm as mesmas informações. Inclusive, para copiar essa segunda tabela aqui, eu utilizei um recurso que a gente viu nas aulas anteriores, que é colar matriz transposta. Aqui eu tenho todas as informações separadas em colunas, e aqui eu tenho as mesmas informações, porém elas estão separadas em linhas. E por que eu fiz isso? Para te mostrar como que funciona o PROC-V. A estrutura do PROC-V é bem simples. Quando eu digito igual e digito PROC-V, abro parênteses, o Excel já traz para mim como que funciona a estrutura dessa função. Eu tenho aqui valor procurado, matriz tabela, número da coluna e procurar intervalo. Para facilitar, eu tenho aqui um resuminho. Esse resumo também está pronto lá no material de apoio, no PDF que está disponível para download. E aqui eu tenho uma visualização que não sai da tela, que vai continuar aqui para a gente visualizar como fica. Então, eu tenho PROC-V, valor procurado, o que é esse valor procurado? É o que eu desejo encontrar na minha planilha. Eu posso inserir aqui um valor entre aspas. Então, por exemplo, eu quero procurar Thelma. Eu abro aspas, escrevo Thelma, fecho aspas. Ou eu posso colocar uma referência e digitar o valor nessa outra célula. Parece mais complicado, mas é muito melhor porque daí você tem uma atualização automática de valores. Eu já vou mostrar a diferença, tá? Eu tenho matriz tabela, que é onde que o Excel deve procurar esse valor Thelma. Eu tenho o número do índice de coluna, que é qual coluna que ele deve pegar o valor, de qual coluna que ele deve trazer o resultado para Thelma. E eu tenho procurar intervalo. Procurar intervalo eu tenho duas opções, ou vou escrever verdadeiro ou vou escrever falso. Tem uma forma mais fácil que eu posso escrever 1 ou 0. 1 para verdadeiro, 0 para falso. Qual que é a diferença? Quando eu escrevo verdadeiro, o Excel pode aceitar valores aproximados. Então, por exemplo, se ele não acha Mário, mas ele achou Maria, talvez ele me traga o resultado. Então, geralmente, a gente vai utilizar falso ou 0, porque eu quero que o Excel traga exatamente aquele valor que eu procurei. Vamos ver como que funciona. Eu vou inserir aqui nessa linha uma função PROC-V. E o tempo todo eu vou escrever essa função e você vai observando aqui embaixo a minha estrutura, tudo bem? Então eu vou escrever PROC-V, valor procurado. Vou colocar entre aspas, Thelma, fecha aspas, ponto vírgula. Onde que é para ele procurar Thelma? É para ele procurar nessa matriz, certo? Em qual coluna que é para ele procurar? Aí vai depender do que eu quero saber. Eu quero saber qual é o valor que a Thelma me paga mensalmente. Então, o Excel vai ter que procurar nessa matriz qual é o número da coluna. Essa é a primeira coluna, essa é a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então, o número da coluna é o número 6, porque eu quero o valor. Então, vou inserir aqui 6. E eu quero que ele procure exatamente Thelma. Se não tiver o nome Thelma, é para ele dar erro, mas não é para ele me trazer um outro valor. Então eu posso escrever falso ou colocar 0. Tá? Eu prefiro colocar 0 porque é mais fácil. A gente só digita um algarismo, acabou e fecha aqui a função. Então ele vai me falar quanto que a Thelma vai me pagar. A Thelma vai me pagar o valor de R$320. Está corretamente inserido aqui, certo? E aí eu tenho aqui uma pequena alteração que eu posso fazer. Se você observar, eu digitei aqui Thelma entre aspas. E toda vez que eu quiser saber o que outra pessoa vai me pagar, eu vou ter que abrir a função, clicar entre as duas aspas, apagar o nome e inserir de novo. Tem uma forma um pouquinho mais fácil.
eu posso, em vez de colocar um valor entre aspas aqui, eu posso inserir uma outra referência. Então, eu vou colocar aqui do lado a célula F8. Eu estou dizendo para o Excel que quando eu inserir um valor ali, é para ele jogar dentro do PROC-V. Então, agora ele vai dar ND, não disponível, porque não tem nada aqui. Mas observe se eu digitar qualquer valor aqui, Bianca. Ele já me diz quanto a Bianca vai me pagar, 1.300. Se eu inserir, por exemplo, Carlos, ele me diz quanto o Carlos vai me pagar, 1.300, mesmo valor que a Bianca. Se eu digitar algum nome que não existe, ele vai dar não disponível. Por quê? Eu coloquei 0. Eu falei para ele que eu não quero valores aproximados, eu quero só o que tem de valor exato. Se eu deixasse como verdadeiro, talvez o Excel me trouxesse algum resultado que não é exatamente o de Ana, mas de algum nome parecido. Se eu tivesse talvez Juliana, ele me traria aqui. Então é simples, é isso, é assim que funciona o PROC-V. Viu como é muito mais fácil do que você pensou que era? Não é um monstro de 7 cabeças. Agora eu vou fazer uma outra função que é o PROC-H, mas como a gente falou anteriormente, o PROC-H procura dados na horizontal, ele vai procurar dados nas linhas, então vai ter uma pequena diferença na hora de inserir o número de índice. Vamos ver aqui, igual PROC-H, abro parênteses, eu quero procurar um valor que vai estar aqui ao lado, por exemplo, eu vou digitar o nome aqui ao lado, tá? Então, eu quero procurar esse valor, eu vou definir a minha matriz, seleciono também todos os valores da tabelinha aqui. E agora eu vou colocar o número da linha, não é mais o número da coluna, tá? Então, observa aqui que como eu vou procurar um nome, eu tenho que saber o que eu quero que traga desse nome. Eu quero que o Excel me diga qual é o tipo de renda que aquela pessoa vai me trazer. Então, por exemplo, se eu digitar Thelma, eu quero que o Excel me diga que a Thelma vai me pagar um empréstimo, certo? Isso é o quê? É a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Então, agora eu vou inserir o número de índice 5, certo? E procurar intervalo, vou colocar novamente 0, porque eu quero um resultado exato. Não está disponível porque não tem nenhum nome aqui. Agora eu vou inserir um nome, por exemplo, Bianca. Bianca vai me pagar um aluguel. Se eu inserir, por exemplo, Thelma, Thelma vai me pagar um empréstimo. Então essa é a diferença do PROC-V para o PROC-H. Os dois têm a mesma função, mas eu utilizo em momentos diferentes, quando eu quero procurar dados na vertical ou quando eu quero procurar dados na horizontal. Certo? Quais são as vantagens e as desvantagens do uso do PROC-V e do PROC-H? Bom, a maior vantagem de todas é a facilidade. Apesar de muita gente ainda ter receio, ter o pé atrás com essa função, ela é muito prática, é muito fácil de executar e de colocar e traz resultados de uma forma muito clara e objetiva. Qual que é a principal desvantagem do PROC? Se você observar, quando você abre para digitar uma função aqui, o próprio Excel me fala que o PROC-V procura um valor na primeira coluna à esquerda da tabela e retorna um valor na mesma linha. Então, com isso aqui a gente já percebe qual que é a desvantagem. O Excel só pega dados da primeira coluna, ou no caso do PROC-H, só da primeira linha. Então, por exemplo, se eu estou fazendo no PROC-V e eu preciso procurar o valor que está nessa célula, nesse intervalo aqui. E eu quero que o Excel me traga como resultado as informações que estão aqui na coluna valor, que é a minha sexta coluna. Eu quero falso, 0. Ok, ele trouxe aqui 320, só que não é pelo nome que eu quero pesquisar, é pelo CPF. Se eu digitar aqui o CPF, na verdade pode ser qualquer número, não vai encontrar mesmo. Ele vai dar não disponível, porque o Excel sempre vai procurar dados da minha primeira coluna. Então, se eu quiser fazer uma outra pesquisa que seja pelo número do CPF, por exemplo, eu vou precisar abrir aqui o meu PROC-V, eu vou precisar editar a minha matriz. Aqui onde estava começando com B, eu preciso colocar D para ele começar aqui. Só que como ele começa aqui, aí eu vou ter um outro problema. Como agora a minha tabela começa aqui, essa não é mais a minha sexta coluna. Agora ela é 1, 2, 3, 4. Então eu também vou precisar editar isso aqui. Preciso fazer várias alterações para que eu consiga fazer uma pesquisa aqui pelo CPF. E aí
ele encontra. Mas observa quantas alterações eu precisei fazer. Para o PROC H a mesma coisa, ele pega só dados na primeira linha. Se eu quiser procurar, por exemplo, pelo CEP, eu preciso fazer vários ajustes na minha fórmula. Eu tenho funções de procura que não apresentam essa limitação, só que são funções um pouco mais avançadas. A gente vai estudar na próxima aula as funções índice e corresp. Tudo bem? De funções de procura, PROC V e PROC H, é isso que a gente vai estudar nessa aula. Muito obrigado e até a próxima.